bom dia a todos. Queridos irmãos, vamos nos preparar para esse encontro. Convido a todos, vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos nos colocar inteiramente nas mãos do Pai, com bastante humildade, simplicidade, pois nós necessitamos dele. É por isso que nós estamos aqui. Então abra seu coração e se esvazie de todas as coisas do mundo. Não precisamos de nada, só Deus basta. Converse com Ele, coloque as suas intenções para essa celebração. Peça que Ele venha essa manhã animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé. Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco das verdades que Ele deseja transmitir para nós. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para bem celebrarmos esse encontro com o Cristo, vamos olhar para a nossa caminhada, o nosso dia a dia, se nós estamos realmente fazendo acontecer a vontade do Pai, se conseguimos ouvir, entender as suas mensagens, assim como São José entendeu, recebeu esse dom dos sonhos. Será que nós conseguimos perceber as mensagens de Deus na nossa vida e buscamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia? Peçamos perdão a Deus cantando. Rezar todos juntos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, vamos colocar nas mãos do Pai as intenções que cada um de nós trouxe no coração para essa celebração. Faça isso com fé, com certeza de que Deus está aqui nos ouvindo e vai nos atender. Se desejar colocar em voz alta, fique à vontade, estamos em poucos, Rezemos pela nossa conversão, tempo de Quaresma. É importante nós rezarmos, a cada dia, pedir a Deus para que possamos continuar nesse caminho tão lindo, tão bonito que Ele traçou para nós, e não nos desviemos, deixando ser levado pelas coisas do mundo. Rezemos por aqueles que se afastaram desse caminho, se iludiram e se deixaram ser levados, e por aqueles que nunca encontraram Jesus. Rezemos para que Deus possa tocar no nosso coração e o coração de cada um deles, para que se voltem para Jesus, façam essa conversão e assim, quem sabe, possam estar aqui no nosso meio, rezando juntos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja,
concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E com ele firmarei minha aliança de
O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela recebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Sentar um pouquinho, uma breve reflexão. Queridos irmãos, nós estamos celebrando hoje São José, que é o patrono da igreja. Na verdade, São José é dia 19, né? Hoje. Amanhã. Só que amanhã é dia do Senhor, né? E no dia do Senhor não se celebra os santos. Então, como é tão importante esse dia de São José, então se celebra no dia anterior, o dia de hoje, né? Então São José é o patrono da igreja, é o último patriarca, o grande patriarca do Antigo Testamento, né? E foi através dele que aconteceu, né? Se fez acontecer a vontade de Deus, os planos de Deus, se realizou, né? Por causa de São José. Nós temos que trazer esse São José para nós também. Olha que bonito. José lhe recebeu esse dom. Olha que lindo que é isso. O dom dos sonhos. Foi através dos sonhos que Deus conversou com José. E se ele não tivesse ouvido, olha que lindo é isso, né? Ouvindo o que Deus estava colocando para ele, porque ele poderia ter dito, né? Foi um sonho, como todos nós às vezes sonhamos e não ligamos para os sonhos, né? Nós também poderíamos falar, não acredito, é apenas um sonho e não vou levar à frente, né? Mas ele acreditou no sonho como vindo de Deus, né? E fez acontecer a vontade de Deus na vida dele. E fazendo acontecer a vontade de Deus, né, os planos de Deus realizaram, né, por causa do sim dele, né? Se nós formos trazer para nós, isso é importante, né? Todos nós também estamos convidados nesse mundo a realizar a vontade de Deus, né? Então eu sempre gosto de dizer, no nosso batismo nós recebemos a mesma missão de Jesus, meus irmãos, né? Então em nós, em cada um de nós, deve acontecer a vontade de Deus plenamente, né? É por isso que nós estamos aqui reunidos, para poder ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar, né? E depois, saindo por aquela porta, nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Deus através da palavra, do Santo Evangelho, né? É dar testemunho,
Então, se José tivesse tido esse sonho e não colocado em prática, então a realização dos sonhos de Deus não ia acontecer nele, e talvez nós não estaríamos aqui reunidos. Entenderam? Olha como é bonito, né? Você ouvir e colocar em prática, tá certo? Então, se nós que estamos aqui não colocamos em prática aquilo que Deus pede para nós, então a vontade de Deus, os planos de Deus param em nós. Olha como é sério, né? Nós não colocarmos em prática aquilo que Ele quer. Então, o que acontece então? Os planos de Deus, que é a nossa felicidade, né? Que é a nossa liberdade, que nós poderíamos fazer tudo isso acontecer na nossa volta, na nossa família, naquelas pessoas que nos acompanham, né? Na igreja, em todo lugar, no serviço, pode não acontecer se eu não der testemunha da verdade, né? Então, às vezes, os filhos não acompanham o testemunho do pai, porque o pai não deu testemunho. Daí forma que nós conhecemos hoje, né, das pessoas que estão desvinculadas à igreja, a Deus, né, se perde aí no mundo buscando outros interesses, outras verdades, porque os pais não deram testemunho, né? Parou neles a vontade de Deus, não fez acontecer. Então aqueles que estão à volta, né, que seriam para ser felizes, seria para ser livres, né, não são. E aí as pessoas reclamam, né, que não receberam a graça de Deus. O que eu fiz de errado, né? Pois é, a graça de Deus desce para todos, né? Então a bênção de Deus é para todos, assim como o ar que nós estamos respirando agora, a luz do sol, né? Vem para todos, a chuva desce para todos, a bênção de Deus também, a graça de Deus é para todos, mas nós temos a liberdade de escolha, nós podemos dizer sim ou não a essa graça de Deus, a bênção de Deus, não é isso? Então, quando nós ouvimos e não colocamos em prática, quando nós sabemos o que é certo e não fazemos, nós estamos dizendo não à bênção de Deus, à graça de Deus na nossa vida. Daí os planos de Deus não se realizam em nós. Então a felicidade que poderíamos ter, a liberdade que poderíamos ter, né? Tudo isso que Deus quer de bom para nós, acaba não acontecendo por causa do não que nós falamos a Deus, né? Olha como isso é sério. E José, ele disse sim, e quando ele disse sim a Deus, então a graça de Deus acontece na sua vida. Ele aceita Maria como sua esposa, ele aceita Jesus como seu filho, ele dá o nome a Jesus, né? Que era o costume da época do pai dar o nome para o filho, né? Depois, pela segunda vez, o anjo aparece. Olha que bonito, como que é a ação de Deus na nossa vida quando nós nos dedicamos a ouvir, né? Eu quero insistir nisso, a importância de nós estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, a importância da oração, porque orar significa ouvir, né? Orar não significa pedir, podemos pedir sim, mas o principal da oração é ouvir, ouvir o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar. Quando nós ouvimos e colocamos em prática, volto a afirmar, a vontade de Deus acontece, né? Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, né? Então, novamente, José estava atento, ouvindo, né? E o anjo novamente aparece para ele e diz: José, pega a sua esposa, o seu filho e sai dessa terra, né?
vai lá para o Egito. E ele foi, meus irmãos, de noite, né? Ainda estava escuro, todo mundo dormindo, e ele ouvindo a palavra de Deus, que para muitos poderia ser uma loucura, mas ele pega o seu filho e sua esposa e sai à noite, vai embora, porque o menino estava sofrendo perigo, não é isso? E depois que ele está lá no Egito, de um longo tempo que ele estava lá no Egito, novamente, olha como ele está ligado a Deus, novamente em sonhos recebe a mensagem do anjo, né? Deus falando através do anjo: pode voltar para a sua terra, né? Que aquele que estava para fazer mal, né? Não está mais lá, morreu, viu? Então ele volta, pega a sua esposa e volta e continua vivendo, né? Mas sempre seguindo a orientação de Deus. Isso é importante, né? Então vamos estar bastante atentos, né, à palavra de Deus, a que Deus tem a nos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E seguir o caminho, né? Então nós estamos aí no tempo de Quaresma, é bom nós reforçarmos, né? O que nós estamos fazendo aqui é o sentido de você deixar alguma coisa lá em casa. Você tinha um monte de coisa para fazer, não tinha agora? Cada um de vocês tinha um monte de coisa para fazer, não é isso? Deixaram essas coisas que vocês tinham para fazer, para estar aqui. Para quê? Para ouvir a Deus, não é isso? Então isso é jejum. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa e no lugar nós colocamos a oração, isso que é jejum. Deixar de fazer uma refeição, né? Enfim, qualquer tipo de jejum é para que no lugar daquilo que você ia fazer, coloque a oração. Então não pode fazer outra coisa, né? Fazer o jejum da carne, né? De uma alimentação. Naquele momento você tem que orar, parar para ouvir a Deus, né? O jejum que vocês estão fazendo agora é o deixou de fazer alguma coisa em casa para estar aqui ouvindo a Deus. Então isso é bom, certo? Isso agrada, esse tipo de jejum agrada a Deus. Segundo ponto é ouvir, estamos aqui rezando, ouvindo a Deus, não é isso? Qual que é o próximo ponto? São 3 pilares. O próximo ponto é a caridade, né? Depois nós vamos sair por aquela porta. Caridade, dar testemunho daquilo que nós ouvimos, aprendemos. Se faltar um desses pilares, daí ficou em vão o que nós estamos fazendo, entenderam? Né? Então olha só a vida de José, olha a vida de Jesus, olha a vida de todos os santos que são baseados nesses 3 pilares, né? O parar para ouvir e depois em seguida colocar em prática, dar testemunho dessa verdade, tá certo? Então se nós paramos, ouvimos e depois voltamos e não damos testemunha, né? Passamos o dia como se nada tivesse acontecido, não valeu nada do que nós fizemos, entenderam? Então tem que estar, né, esses 3 pontos, né, ligados, funcionando, né, para que assim a nossa ação, o estar aqui, né, realmente agrade a Deus, né, tenha sentido na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
queridos irmãos, vamos colocar nas mãos de Deus as intenções, todas as nossas intenções que cada um de nós trouxe no coração para essa celebração. Nossa resposta: por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Pela Igreja, confiada à poderosa proteção de São José, para que continue a desempenhar sua missão de anunciar o Evangelho de Cristo em todos os lugares e em todos os povos, rezemos. Pela intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Pelos que estão à frente das nossas nações, para que governem com espírito de diálogo e se esforcem para superar as divisões que impedem o pleno desenvolvimento da sociedade. Rezemos. Pela intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Pelos que receberam de Deus o dom da paternidade, para que, a exemplo de São José, sejam justos e se dediquem aos cuidados de suas famílias, com amor e espírito de fé, rezemos. Pela intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Por todas as comunidades e famílias religiosas que São José, como patrono, para que busquem viver movidas pela mesma esperança que o levou à obediência e restrita aos desígnios de Deus, rezemos. Pela intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Por todos esses pedidos e por aqueles que ficaram guardados em nosso coração, nós vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, canto do ofertório, vamos nos preparar para a Santa Comunhão. Queridos irmãos, Jesus está aqui, pertinho de nós. Vamos ficar de pé, inclinar a nossa cabeça, feche os olhos, sintam a presença dele aqui, pertinho de nós. Podemos até tocá-lo. Olha como ele se faz pequeno, simples. Ele se faz humilde para ficar da nossa altura, para que possamos olhar nos olhos. Olha a grandeza de Deus se fazendo tão pequeno. E nesse momento Ele aguarda o nosso sim. Então, participar da comunhão, receber o corpo de Cristo, é entrar nessa unidade, é pertencer a essa unidade.
é realizar o sonho de Deus, os planos de Deus, né? Então Ele espera o nosso sim. Então diga sim a Deus ao receber o corpo de Cristo. Diga esse sim que nasce de dentro, esse sim verdadeiro, esse sim onde você se compromete com Ele. Então diga esse sim de coração e no entendimento, agradeça a Deus por esse momento, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus por poder estar aqui servindo. Então, o sentido da nossa vida é servir a Deus. Foi o que Jesus mais fez, servir a Deus, naqueles que estão à nossa volta, nos mais pobres, nos mais necessitados, naqueles que não têm vez, não têm voz, indo ao encontro daquele que se perdeu, da ovelha perdida. São Francisco foi um pouquinho mais longe no seu entendimento e chamou de irmão e irmã toda a criação, toda a natureza, as plantas, os animais, a água, a terra, o ar, a qual nós devemos também servir, tomar conta, zelar, né? Cuidar dessa casa comum, tratar bem as plantas, os animaizinhos, tratar com amor. Fazendo assim, nós estamos servindo a Deus. Não fazer poluição, não produzir lixo, cuidar desse paraíso que Ele deixou para nós. Então agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pelos momentos alegres e não deixe de agradecer a Deus pelos momentos difíceis, de dor, de perda de um ente querido. Não importa o que aconteça, continue caminhando, confiante, assim como Maria fez, mesmo sem entender, ela permanecia no silêncio, caminhando, aceitando, confiando. É assim que nós devemos agir. Permaneçam no silêncio de Maria, caminhando. Rezemos pela nossa igreja, pelo nosso pároco, vigários, diáconos, ministros, agentes pastorais, grupo de canto, grupo de oração, a Ordem Franciscana Secular, nosso arcebispo Dom João e o nosso querido Papa Francisco. E cada um de nós, cada um deles, caminhe sempre atrás de Jesus, obedientes. E rezemos pelos nossos irmãos que já partiram um pouquinho antes de nós. Estão vivos em uma das moradas da casa do Pai. O Espírito não morre, só o corpo que para. O Espírito não, ele continua vivo. E Deus, Jesus disse aos seus discípulos: eu vou preparar uma morada para vocês. Na casa do Pai tem muitas moradas. Então eles estão ali em uma dessas moradas, mas eles precisam da nossa oração. Rezemos por cada um deles, não se esqueçam deles, né? Jamais. Perdoem e peçam perdão. Nessa fé, queridos irmãos, vamos elevar as nossas mãos ao alto, rezar com força, com confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Queridos irmãos, vamos juntos rezar pela paz do mundo inteiro, né? Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tempo de Quaresma, vamos fazer diferente, vamos fechar os olhos, inclinar a cabeça. Nesse momento, deseje a paz para aqueles que estão à sua volta, a paz para aqueles que não estão aqui no nosso meio e desejariam estar, a paz para aqueles que estão perdidos no mundo, disseram não a Deus, a paz para aqueles que estão sofrendo a guerra, para aqueles que perderam famílias, serviços, suas casas, a paz para aquele que está passando fome. Deseje a paz para todos. Queridos irmãos, felizes somos todos nós, os convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos salve e nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que na alegria da festa de São José alimentastes neste altar a vossa família, protegei-nos sem cessar e guardai em nós os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, agradeçam de coração por esse momento, pelo sim de cada um de nós que aqui estamos, né? E em especial pela presença dele, do Espírito Santo, que está aqui no nosso meio, veio nessa manhã animar um pouco mais a cada um de nós, aumentar a nossa fé, veio acolher as nossas preces, veio ensinar um pouquinho das suas verdades, né? E por fim vai abençoar a cada um de nós. E nós aqui, meus irmãos, nada fizemos, né? Nós somos servos inúteis e assim tem que ser, né? Não devemos de forma alguma nos vangloriarmos daquilo que fazemos, do que somos, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Porque tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus, né? Nada é nosso, né? Assim como o sol que está ali fora nos iluminando, né? Essa luz, sem essa luz nós não temos vida, sem o sol não temos vida, né? E sem Deus não temos vida, né? O sopro de vida vem de Deus, sem Ele não somos nada, né? Então vamos de coração agradecer a Deus por tudo, por essa celebração, por tudo aquilo que Ele nos ensinou, né? Rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem algum recado? Não? Então tá bom. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. Pensem em alguém que vocês conheçam que esteja precisando dessa bênção de Deus. Uma pessoa, uma família, alguém que já partiu. Tenho a certeza de que Deus vai tocar nesse momento a cada um deles, que eles vão receber essa bênção de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de nossa Mãe querida, né? Vamos cantar todos juntos, com força, com fé. Dai-nos a esteja convosco, pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus, um bom dia a todos.